sacola e fui viajar. Olá, está começando o Mão na Massa e neste programa nós temos a honra de receber aqui na redação do Show Livre um dos grandes nomes da música folk nacional, Renato Teixeira. Que possa praticar a minha arte, sapateia as cordas. Esse povo gosta de me ouvir cantar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Como é que surgiu a ideia de fazer esse DVD? Não, chegou a hora de fazer o DVD. Comecei a trabalhar com a agência produtora, a gente achou que era necessário para dar um gás na carreira, e concebemos essa ideia, meio óbvia até, de fazer uma retrospectiva, mas eu acho que a gente também acertou bastante na hora que nós fomos convidados. Nós fizemos a Joana. A minha ligação com a Joana é muito interessante, porque quando a Joana apareceu, eu gostei muito da voz da Joana, né? Eu achava um pouco de voz bonita, né? E um dia ela me ligou pedindo uma música, eu fiz uma música para ela que é aquela assim: mandei um recado pro meu namorado nos classificados de um grande jornal. Meu namorado é um sujeito ocupado, não manda notícias, nem dá um sinal. Enfim, essa música que eu fiz para Joana, ela gravou, foi um grande sucesso da carreira dela. Joana se transformou numa amiga querida, numa pessoa. Convidei a Joana, convidei o Pena Branca, fizemos um disco muito legal, chamado Ao Vivo em Tatuí. É um disco que vendeu muito, há 10 anos vende. Com Chavantinho? Pena Branca e Chavantinho, Renato Teixeira, Ao Vivo em Tatuí, chamava o disco. É um disco que vende até hoje e que até acabou se transformando num clássico do gênero, assim, né? Um disco muito importante. E o Pena é um irmão de estrada, a gente trabalha juntos desde 1980, que a gente fizemos o primeiro show com o Pena Branca e Chavantinho. A participação dele foi muito legal. A participação do Chitãozinho Chororó, que seria os representantes e um pouco os fundadores da música sertaneja, né? Desse sertanejo oriundo da cultura caipira também. E convidei um mestre, um amigo querido, um compositor maravilhoso, um argentino chamado Leon Gieco, que é um dos principais compositores da história do país dele. E nós dois temos uma visão muito parecida sobre a música no nosso continente. A gente alimenta um sonho de integração musical para valer, sem demagogia, a gente se associando realmente com o que nós temos em comum, essas coisas, né? Então é muito interessante. Os convidados foram especiais. E a equipe toda, as condições, o cenário, a luz, tudo começou a encaixar tão bem e o astral foi muito bom. Eu não tive chance de gravar 3 dias para depois editar, não. Foi um dia só e não teve, no Editório Ibirapuera, não teve pós-produção nenhuma, só mixagem, né? Mas não houve. Eu quis fazer uma coisa bem despojada, uma coisa bem sincera, porque isso é o que toca o meu show, é isso que eu busco nos meus shows, nas minhas apresentações, uma interação maior com a coisa mais sentimental, a coisa mais da emoção, com as pessoas, não com discursos de banais, de coisinhas, historinhas de amor banais, entendeu? Mas mexendo geralmente com o que a cultura caipira tem de mais bonito e mais expressivo, que é a maneira de se pescar emoções, vamos dizer assim. E como é que você poderia definir a música folk brasileira? Quem faz música folk no Brasil? Eu. E além de você? A música folk, ela começa a ser folk mesmo lá no começo dos anos 60, com o surgimento do movimento folk nos Estados Unidos, que deu uma projeção mundial. E essa palavra é originária do folclore, então são músicas que têm profundos vínculos com a história cultural do povo que ela representa. É logicamente que se você quiser estabelecer um paralelo musical do folk brasileiro com o folk americano, ou até com o folk argentino, que o Leon é um representante, o canadense, o australiano, nenhum é muito parecido com o outro, entendeu?
mas é a visão, é a maneira de enxergar as coisas, é tentar tocar o coração das pessoas, mas não com um discurso leviano, mas com um discurso mais que considere mais alguns valores inquestionáveis, como a cultura caipira, mas é essa representatividade cultural tão importante, tão bonita, e que a música faz parte, é daí que vem essas coisas todas, o folk, o sertanejo. O folk não compactua muito, entendeu? É a verdade da emoção do povo, mas a sabedoria popular, não a ignorância popular, não o destempero com que a maioria da população é tratada, com o desrespeito que a maioria da população brasileira é tratada, mas com muita seriedade, querendo realmente melhorar, né? Querendo dar um padrão que possa abrir portas, né? Se você é um bom entendedor de poesia, um país que pode usufruir um Drummond, um Vinícius, um Bandeira, os nossos poetas e os poetas portugueses, o Fernando Pessoa, quando você atinge um estado de vida e de cultura que você pode consumir isso, a sua vida melhora muito, entendeu? Você começa a tocar, você começa a perceber a beleza das coisas, a beleza do ser humano. Não só esses que a gente vê aí dando tiro, guerreando, se matando, esse povo infeliz, esse povo triste, que merece compaixão, mas a beleza do ser humano, a sua capacidade de criar, a sua capacidade de expressar o que é belo, né? É isso. É imenso, né? É a maioria, é o mais, entendeu? Se a maioria fosse ruim, estava vivendo num caos imenso, né? Logicamente, mas o que mata é a curiosidade, todo mundo quer ver o bicho pegar, entendeu? Então eu já tenho uma outra visão, eu gosto de ver os avanços da ciência, os avanços da tecnologia, né? O que o homem consegue construir, as maravilhas que a gente consegue construir. Isso sim me interessa, é isso que eu queria ver na televisão. Isso tem, para mim, tem muito mais impacto no sentido positivo. Obrigado. Obrigado.